Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP, localizada em Piracicaba. Eu sou Caio Albuquerque e o episódio de hoje está inserido na série que trata das contribuições da universidade na constituição de políticas públicas. Lembrando, claro, que políticas públicas são ações de governo que atendem demandas locais e globais de forma estratégica e sustentável. E neste Estação Exalc, vamos dar um exemplo da atuação da universidade na proposta de ações que podem combater a violência contra as mulheres. Por isso, convidamos a professora Eliane Berlato, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. Tudo bem, professora? Obrigado por nos atender. Obrigada, Caio. Sempre um prazer estar falando com vocês, ainda mais num momento como esse, para trazer um pouquinho aí do nosso trabalho enquanto política pública. Então, eu que agradeço o convite e sempre um prazer estar junto. Legal, professora. Por que a gente segue ainda em pleno século XXI, diante desse fenômeno da violência contra as mulheres como algo histórico e, ao mesmo tempo, infelizmente, ainda tão presente na nossa sociedade? Então, Caio, eu acho que esses números, né, que infelizmente a gente se depara, eles mostram para nós um pouquinho daquilo que a gente vem dizendo sobre avançamos, porém, ao mesmo tempo que damos um passo, a gente retrocede dois. Né? Os dados da violência doméstica, da violência contra a mulher, eles são um sinal de que, embora estejamos em 2021, nós ainda precisamos estar, né, alertas, num estado de atenção. A pandemia mostrou, na verdade, aquilo que a gente já sabe pelos números, pelas pesquisas, que é a vulnerabilidade da mulher em qualquer cenário. E a pandemia mostrou que em cenários, né, contingenciais, ou seja, naqueles onde a gente não consegue dar conta, a gente nem sabe direito o que fazer, a mulher sempre vem numa condição ainda pior. E, em termos de violência, a gente viu essa porcentagem triplicar. Então, eu digo que esses números são números importantíssimos, tristes, né, porque mostram uma violência, porém um número que nos coloca na situação de cautela, de atenção, entendendo que para as mulheres, para as minorias, as crises acentuam ainda mais essas mazelas que nos assolam diariamente. Agora, professora, diante desse quadro desafiador, de que forma a universidade pode ser palco de uma mudança na mentalidade e mesmo na postura de homens e mulheres sobre essa questão? Olha, Caio, é aí que, para mim, na minha opinião, a universidade tem um papel fundamental. Quando a gente está falando, né, e a gente tem aí inúmeras autoras, inclusive uma que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, ela diz que o instrumento para mudança, né, seja essa mudança, principalmente desse cenário que ainda, né, sofre pelo machismo, como a gente está falando de mulheres, que o caminho para promover mudança, para promover equidade, ele está na educação. Então, é pela educação que nós vamos compreender de que forma esse cenário se configura. Então, a universidade, ela tem exatamente esse papel de educar, de mostrar pesquisas, de realizar um trabalho que, de fato, provoque a reflexão, né? E não naturalize discursos de que para as mulheres, né, tudo está resolvido. É claro que quando comparamos aos anos 50, a gente vê aos anos de 1950, a gente vê que há hoje espaços maiores para a mulher.
Porém, quando a gente olha para a própria universidade, a gente vê que ainda há esforços. Então, num primeiro momento, a universidade tem o papel de educar, o papel de criar essa formação, né, uma formação que priorize a equidade de gênero, que olhe de forma atenta para as desigualdades sociais, não só de gênero, mas aí a gente tem raça, nós temos, né, PCDs, inúmeras minorias a serem tratadas, mas também que fortaleçam a diversidade, para que, né, nessa formação nós possamos ver mais mulheres presentes, estudando, porque nós sabemos hoje que um dos grandes empecilhos que assolam as mulheres é a escolaridade, que muitas não conseguem estudar, embora nós tenhamos autoescolaridade quando conseguimos estudar, e também a condição financeira. Então, a universidade ela é primordial para romper esses muros, né, que muitas pessoas ainda acham que nós estamos, né, muito dentro da universidade, e não, nós estamos bem fora, né, nós estamos aí mostrando para a sociedade o nosso papel, não só de formação, mas também de responsabilidade que temos aí com a nossa comunidade, e principalmente trazer a compreensão daquilo que nós fazemos. Seja estudando determinados grupos, estudando determinados contextos. Então, a universidade hoje e sempre, né, tem o seu papel de transformação, tem o seu papel de gerar protagonismo para aqueles que podem, né, nela estar. E para nós, enquanto professoras e professores, o grande desafio, né, a nossa missão, que é promover essa interlocução entre academia e comunidade e sociedade, que é o que eu prezo muito. Bom, professora, mas é fato que aquelas mulheres que ainda não têm o devido acesso à educação e outras garantias de cidadania continuam necessitando da proteção do Estado e de outras entidades, como as próprias universidades. E nessa forma de pensar está inserido um projeto coordenado pela professora Eliane, né? E, professor, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como é que ele vai funcionar e se ele vai, de fato, ser desenvolvido em Piracicaba. Isso, Caio. A gente vem avançando em várias pesquisas, né? E aí a USP abriu um edital de extensão, que é justamente essa preocupação que sempre se teve, né? Para as questões aí que envolvem a nossa sociedade, a nossa comunidade. E olhando para isso, né? Diante dos elementos que nós já temos com pesquisa, é que nós enviamos esse projeto, né? Eu enviei esse projeto com a ideia de olhar agora para as mulheres em situação de violência. Como nós temos que delimitar um escopo, então nós vamos olhar primeiro para essas mulheres de Piracicaba. Né? Então, não só para as mulheres da área urbana, mas também da área rural. E aí, nós temos já quantitativamente, nós temos dados, porcentagens, né, de denúncias, o perfil de idade dessas mulheres. A ideia desse projeto, ela tem duas fases, né? Então, que é o que nós chamamos de projeto Dignas, onde a gente busca, né, dar esse apoio nessa condição de vulnerabilidade que essa mulher se encontra, seja psicologicamente, fisicamente, economicamente. Então, são inúmeros os fatores. E aí nós pensamos em trabalhar numa perspectiva mais qualitativa, ou seja, ter acesso a essas mulheres e ouvir delas quais são as demandas. Né? Porque nós sabemos, os números nos mostram que essas mulheres hoje, na sua grande maioria, possuem uma dependência econômica do parceiro que as coloca numa situação de vulnerabilidade. Muitas vezes elas são obrigadas a estarem, né? Eu ouço muita gente dizendo assim, mas por que ela não sai dessa condição? A conta não é tão simples, né? E também a gente precisa tomar muito cuidado, por que ela não sai? Há inúmeros fatores que envolvem essa mulher nessa condição. Filho, mas mesmo quando não tem filho, a própria condição psicológica, a condição econômica, a religião. Então, são inúmeros os fatores que fazem com que essa mulher fique nessa condição, infelizmente. Muitas vezes elas denunciam, mas, obviamente,
há uma reação, mesmo nós temos aí inúmeros casos, né, na mídia e também muito próximos a nós, Piracicaba e região, de mulheres que já se separaram e mesmo assim correm risco. O feminicídio aumentou significativamente para provar que não é uma questão de escolha ou, né, ou libertar dessa situação, não é tão simples. Então, o projeto, ele busca olhar, perguntar para elas o que vocês querem, o que vocês desejam, o que vocês precisam. E a partir dessa análise qualitativa, né, com mulheres, conhecendo um pouco da história delas, ouvindo elas, a gente pensar aí naquilo que toca muito a minha área, né, nessa questão do trabalho, pensar treinamentos, cursos, para que a gente possa dar condição para essa mulher, né, avançar. Porém, com muito cuidado, né, Caio? Porque a gente sabe que a condição que nós vamos encontrar essa mulher, ela é, assim, nós não sabemos, né? Ela é uma caixa de surpresa. Nós não sabemos o quão machucada essa mulher está, o quanto ela consegue, né? O quanto isso vai ao encontro das suas expectativas. Então, pensando esse cenário, nós vamos atrás de né, buscar subsídios para pensar essa plataforma que vai oferecer cursos e também cursos que possam ir para além desses cursos tidos como cursos para mulheres. E, num segundo momento, a gente conta com o apoio das empresas para gerar vagas específicas para empregar essas mulheres. Porque nós sabemos que elas precisam de um apoio, mas também ainda não sabemos como vai se configurar. A ideia, nesse primeiro momento, né, e o projeto foi aprovado nessa linha de pensamento. Legal, professor. É importante que essa iniciativa nasce, né, com o apoio da Universidade de São Paulo, e eu aproveito então para pedir que a senhora mencione quem mais está envolvido nessa iniciativa, né, e quais são as etapas que vão ser realizadas daqui por diante. Isso, nós temos um grupo grande, né, Caio, com interunidades, né? Então, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão financiou esse edital, no qual nós fomos contemplados com 100%, né? Então, nós temos professoras da FEA São Paulo, professores, um professor da IASH, professor do IME, Instituto de Matemática e Estatística, nós temos as parcerias, né, professores do nosso departamento, e nós temos também a parceria com a comunidade. Junto com a gente, já no momento, né, de elaboração do projeto, nós já contamos com o apoio da Secretaria de Governo do município de Piracicaba, a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Renda, que são órgãos importantíssimos que vão nos dar apoio também e fornecer dados e acesso até essas mulheres. Então, é um trabalho conjunto, além dos nossos discentes, alunas e alunos de graduação e pós-graduação, professores, professoras, assistente social do campus. É um time grande, porque a gente entende que é na soma que nós conseguimos aí, né, realizar essas ações. Então, é uma parceria entre universidade e sociedade, da qual nos deixou muito felizes e tivemos aí, né, o edital e o projeto aceito. Legal, professora, parece ser uma iniciativa bastante ousada, né, mas o envolvimento de tanta gente assim tem tudo para dar certo. A minha última pergunta é, ao final desse processo, quais são os resultados esperados? Então, nós desejamos, né, que ao final dos 12 meses, a plataforma, esse aplicativo que a gente sabe que é limitado, porque nós vamos atingir as mulheres que possuem, né, porque como é um aplicativo via celular, então nós sabemos, né, e aí vamos até o final do projeto saber quanto por cento dessas mulheres estão sendo, né, beneficiadas, porque entendemos que muitas não têm acesso ao celular. E aí nós vamos ter esse número e vamos pensar depois ações para essas mulheres. E a ideia é que ao final do projeto tenhamos, né, criado o aplicativo com as demandas que nós vamos encontrar dessas vindas diretamente dessas mulheres e já talvez tentar deixar o aplicativo funcionando.
com vagas de emprego, os cursos já vão estar elaborados, quais serão os primeiros cursos, essa linguagem, né? Também a questão da escolaridade delas. Então, um cuidado para que seja bem personalizado. Eu acho que isso é um diferencial do nosso projeto, né? Nós não vamos partir daquilo que nós achamos que elas querem, mas sim do que elas de fato desejam. E a partir daí nós vamos elaborar esse aplicativo. Então, espero-se que ao final dele a gente entregue à prefeitura, e aí, né, porque esse projeto precisa ser sustentável, e isso era um dos requisitos que nós pensamos. Entregamos esse produto à prefeitura, junto à assistência social, na qual o Conselho da Mulher, que eu acabei não mencionando, mas menciono agora, né, o Conselho Municipal da Mulher vai ter o papel de tutor, ou seja, vai ser aquele conselho que vai cuidar da manutenção desse sistema, né, desse aplicativo. Legal, professora Eliane Berlato, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. Professora, eu queria agradecer pela sua contribuição com este episódio. Imagina, Caio, é sempre uma delícia falar com vocês, estar com vocês, ainda mais numa temática tão importante, e vendo o quanto a universidade, né, ela já vem cada vez mais elaborando, criando estratégias. Isso, para mim, é um prazer gigante, porque nós, né, damos aula, fazemos pesquisa, fazemos muita coisa, mas também fazemos coisa aí para a nossa sociedade, e é importante que a sociedade veja o quanto nós trabalhamos, né, em prol exatamente da busca pela igualdade de direitos, né, pelo reconhecimento do humano e principalmente pelo cuidado, porque nós temos a missão de gerar profissionais, e esses profissionais a gente quer que saia da universidade, né, seres conscientes, sujeitos de ação, com responsabilidade, entendendo o papel social, que vai para além do profissional. Então, o prazer é sempre meu estar aqui com vocês. Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço, e informo aos nossos ouvintes que na descrição deste episódio você encontra um link para um site que traz as contribuições da Exalc na formulação de políticas públicas nas mais diversas áreas do conhecimento. Este Estação Exalc teve produção da professora Luciana Duque e da Luciana Joia de Lima, e a técnica é de Fabiano Pereira. Nos encontramos no próximo Estação Exalc. Até mais. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.